Hoje o nosso tema é a arte de multiplicar ações. Como assim multiplicar ações? Eu vou mostrar para você de um jeito ético, de um jeito certo, como multiplicar aí essas ações. Só mudar aqui a corzinha para uma cor branca para ficar melhor, para vocês visualizarem aí. Então, essa arte de multiplicar ações, você vai aprender que o direito bancário, você consegue distribuir 10 ações com um único cliente, no mínimo 10 ações. Dá para você distribuir mais ações, se você quiser pode distribuir menos. Para vocês entenderem essa questão de multiplicar ações, eu preciso que vocês conheçam a ferramenta, o documento que vai proporcionar para você essa pesquisa. Quando um cliente chega aí no seu escritório, será que você, automaticamente, você vai falar para ele, olha, traz para mim o contrato. Aí o cliente entrega um contrato para você e você analisa somente aquele contrato e pronto. E tá tudo certo. Seria apenas aquele contrato que você vai analisar? Um advogado expert, ele vai além disso. Por que ele vai além disso? Não se limite apenas no que o cliente fala para você. Quando você atende um cliente, você tem que atender ele de forma humanizada. Você vai ouvir o seu cliente, você vai compreender a situação dele, você vai falar que compreende e tudo mais, mas você vai desconfiar, porque você precisa trabalhar a fase investigativa para você poder encontrar as reais irregularidades, porque nem sempre é da forma que o cliente fala. Às vezes o cliente fala de uma forma e na prática é outra. Às vezes o cliente fala que o dinheiro não caiu na conta e na prática o dinheiro está na conta, ele já sacou e já usou. Então, para você não ter risco aí de cair numa ação de uma forma errada. Então, por isso que a fase investigativa, ela te auxilia. Só que, vamos supor que o teu cliente, ele é aposentado ou pensionista do INSS. Se ele for aposentado ou pensionista do INSS, você precisa conhecer que há um documento que chama SCOM. Eu vou aplicar a aula de hoje em cima de um SCOM, porque eu sei que o SCOM do seu cliente, aí em qualquer região, vi que o pessoal tem aí de Natal, Minas Gerais, Santa Catarina, o INSS é o mesmo, então o SCOM é igualzinho. Agora, a mesma metodologia aplicada aqui, você também vai poder trabalhar para o seu cliente que é aposentado, por exemplo, da Marinha, Aeronáutica, Exército, que é policial militar, servidor público municipal, federal, estadual, de empresas privadas que têm convênio com os bancos para empréstimos consignáveis. Tudo isso daqui você vai conseguir aplicar em qualquer outro documento que tenha os dados. Muda a roupa, mas o documento é o mesmo, tá? Tem os mesmos dados. Então, hoje eu vou mostrar a questão do SCOM, para a gente conseguir se conectar aí na mesma vibe, no mesmo documento, para vocês entenderem pontualmente. Depois vocês vão aplicar isso aí no contra-cheque do seu cliente, naquele outro documento que você tem, que eu tenho certeza que não vai fugir desse conteúdo. Antes disso, eu quero mostrar para você que o SCOM e o extrato são documentos do órgão do INSS. E esse documento do órgão do INSS há dois tipos, né? Então, tem dois tipos de SCOM e de extrato. Uns chamam só de SCOM, outros chamam de extrato, mas é a mesma coisa, é o mesmo documento. O que diferencia um documento do outro é o SCOM ativo e o SCOM inativo. Quem aí conhece o SCOM ativo e o SCOM inativo? Nossa, mas eu não sabia que tinha dois SCOMs. Sim, tem dois SCOMs. O SCOM ativo, você tira ele no site do Meu INSS. De forma gratuita, rapidinho. Você precisa fazer um cadastro do seu cliente, se o seu cliente não tiver ali com a senha, tá? Ou o seu cliente pode procurar uma agência do INSS, cadastrar uma senha, ou você, advogado, com a procuração ad judicia, com poderes lá,
para procurar a agência da Previdência Social em nome do seu cliente, pode também solicitar a senha do Meu INSS para você ter acesso e retirar esse SCOM ativo. Então, o SCOM ativo você tira no site. O SCOM ativo, ele tem dados, a própria palavra fala ativos, que são contratos vigentes. Como assim contratos vigentes? O contrato que o seu cliente acabou de contratar, se averbar o empréstimo dele hoje, você já consegue visualizar dentro do SCOM hoje mesmo. É 100% atualizado. Vai mostrar a data que o seu cliente contratou aquele empréstimo, o número do contrato, vai mostrar quem é o banco, a margem consignável, vai mostrar tudo isso, tá? Então, são dados vigentes. O SCOM inativo, ele você não consegue tirar no site do Meu INSS. Ele é um documento que você tem que solicitar junto à agência da Previdência Social. Então, você vai ter que ir lá no INSS e falar, eu quero esse documento aqui. Quem é meu aluno tem uma cópia desse documento, um modelo que eu deixo dentro da plataforma. Os alunos até imprimem esse documento para levar na agência, para eles entenderem que documento que é. Porque muitos advogados não conhecem. Às vezes, até o servidor da INSS não tem costume de entregar isso, porque é um documento que eles não têm nem muito conhecimento, que eles vão falar, o SCOM tira no site do Meu INSS. Só que o ativo, ele é totalmente diferente do inativo. Então, por isso que tem que explicar certinho para você conseguir trazer esse documento para o seu escritório e você vai entender a importância desse documento. Então, o SCOM inativo somente na agência da Previdência Social. Somente lá que você consegue. Porém, a diferença do SCOM inativo para o ativo é que o SCOM inativo você consegue localizar todos os empréstimos que o seu cliente tem desde quando ele aposentou. Vai mostrar o primeiro empréstimo que ele fez, vai mostrar a portabilidade que ele fez, quando que fez a portabilidade, quanto que fez o refinanciamento, o cartão de crédito RMC, quantas vezes que houve aquela atualização automática, mesmo que ele fez aquele cartão de crédito RMC lá em 2015, ele vai mudando as datas lá no SCOM ativo, porém no inativo mostra todos os históricos. Então, é através do SCOM inativo que você vai conseguir localizar a portabilidade, o refinanciamento, uma compra de dívida, qualquer outra movimentação que aquele empréstimo teve. Eu vou mostrar mais à frente para você, porque a nossa aula é 100% prática, né? Então, vocês vão entender. Então, o SCOM inativo, ele mostra tanto os vigentes quanto os antigos, os que já foram excluídos, né? Quando tem essa palavra excluídos, é porque ou foi refinanciado, ou foi portado, ou realmente foi liquidado, tá? Quando há uma suspensão judicial, tem vários casos que vocês vão poder observar dentro desse SCOM inativo, tá? Vamos então conhecer os dois tipos de SCOM? Vamos lá então, ó. Esse documento aqui, ele é o SCOM inativo. Nesse SCOM aqui inativo, vai ter o número do benefício, a espécie. O que é a espécie? Será que esse cliente, ele é aposentado por invalidez previdenciária? Será que ele é uma pensão por morte? Será que é uma aposentadoria por idade? Aqui mostra tudo. E isso é importante quando você vai qualificar o seu cliente na petição inicial. Nessa qualificação, você consegue identificar exatamente isso, né? Maria da Silva, aposentada, pensionista, né? Você consegue qualificar melhor o seu cliente com esses dados. Aqui mostra se o cliente recebe por
conta corrente, por cartão magnético. Lembra que eu falei um pouco sobre cartão magnético na aula de ontem? Como que você sabe se o seu cliente recebe em conta corrente ou não? O Scom te mostra. Situação do benefício, se está ativo ou não. Quando não estiver ativo, será que o cliente pode contratar um empréstimo? Bancos contratam empréstimo para clientes que estão inativos? Pode acontecer essa falha na prática. E se acontecer, tem que anular o contrato, porque no documento fala que esse cliente não é permitido para a contratação de empréstimo, tá? É inativo. Possui representante legal, o procurador. Às vezes é um cliente acamado, né? Tem clientes ali que são deficientes, então eles têm procuradores e representantes legais. E quando há procurador e representante legal, o banco não pode contratar empréstimos consignáveis. Então, se essa opção estiver como sim, se tiver empréstimo consignável, fase investigativa nesse caso prático. Quando tem pensão alimentícia, a margem consignável, ela é sobre o valor menos a pensão alimentícia, vai constar aqui. Então, a pensão alimentícia, ela interfere para a margem consignável, tá? Bloqueado para empréstimo, sim ou não? Esse bloqueio para empréstimo, ele acontece... Você é advogado, vamos supor que o cliente te procurou no seu escritório, falou que não aguenta mais o banco contratar empréstimo sem ele solicitar. Tem isso? Eu tenho certeza que alguém de vocês já chegou alguém falando isso. Por mais que ele solicitou ou usou o dinheiro até sem saber, mas contratou de alguma forma. Pode acontecer os também que não contrataram de forma alguma, mas há casos e mais casos. Esse cliente, você pode prestar serviço para ele para bloquear empréstimos dentro do site do meu INSS. Eu faço isso como trabalho dentro do meu escritório e eu cobro por essa prestação de serviço. É um trabalho do advogado que atua no direito bancário. Então, quando o cliente chega no meu escritório, eu falo, você não quer contratar empréstimos mais durante o período que você estiver aí com essas ações? O cliente fala, não. Eu pego uma declaração que ele solicitou, o bloqueio dos empréstimos no site do meu INSS, colho a assinatura. Com a senha do meu INSS, com poderes para isso, eu acesso o site do cliente lá no meu INSS. Dentro do site tem a opção de você bloquear e desbloquear essa funcionalidade aí. Se estiver bloqueado e o banco contratar empréstimo consignável por uma modalidade que está bloqueada, há uma ação específica e uma forma de você investigar isso para você derrubar esse tipo de conduta aí de má prestação de serviço, conduta que pode acontecer na prática. Legal? Então já fica esse insight aí que é um trabalho que você pode fazer e deve sim ser muito bem remunerado por essa sua capacitação. MR, valor da MR. O que é isso, valor da MR? Margem consignável, né? Deixa eu caprichar nessa bolinha aqui, ficou horrível. Ó. Então, esse cliente, ele tem ali o valor do benefício de R$ 3.636,61. Então, a margem consignável vai ser em cima aqui. Qual que é a margem consignável na data de hoje? Hoje nós estamos aqui no dia 23 de março de 2022. Qual é a margem consignável para empréstimos? É 40% a soma total, mas para empréstimos consignáveis é 35%. 5% que vai totalizar os 40% é o RMC, tá? Então, para consignação de empréstimo é 35%, de acordo com a medida provisória 1106 de 2022. Então, aqui é a medida provisória 1106 de 2022, que fala que é 40%, mas desses 40% se divide em dois, 35% para consignado e 5% para RMC, certo? Margem disponível 11 centavos, então esse cliente ele não tem mais margem aqui disponível para contratar esse empréstimo, né?
Margem de cartão, a de cartão é 5%, né? A de cartão aqui também já foi utilizada. Então, esses dados aqui do SCOM são bem importantes para você. E esse daqui é o SCOM inativo. Ok? Quando você olhar aqui, a primeira questão aqui do contrato, você vai ver que houve, ó, início do contrato em 2007. Então, aqui mostra o primeiro contrato, desde quando o cliente assinou. Então, o primeiro contrato, lá na época que o cliente assinou, ele tinha acabado de aposentar. Então, aqui mostra que foi excluído e ele teve esse empréstimo aqui no período de 2007 até 2009. Essa parte do SCOM inativo é importante para você trabalhar a questão da prescrição. Você consegue entrar com ações trabalhando com empréstimos que já foram liquidados. Uma pergunta muito comum que os advogados me fazem é assim: doutora, mesmo o contrato ter sido pago, mesmo ele ter sido renovado, mesmo ele ter sido portado, pode entrar com uma ação revisional? Sim, pode entrar com uma ação revisional e também você vai respeitar aí o prazo prescricional. Deixa eu só confirmar aqui. Deixa eu pegar. Depois eu passo uma súmula importante aqui para vocês. Enquanto isso, eu vou seguindo o fluxo. Ó. Então, aqui no SCOM inativo tem o valor, né, que esse empréstimo foi ofertado na época. Tem o valor da parcela. Tem a quantidade de parcelas que na época foi portado, tá? Quando vocês respondem aí a margem, continuam respondendo, eu vou compartilhar uma súmula que eu não vou deixar vocês irem embora hoje sem eu compartilhar uma súmula importante. Quando o empréstimo ele é liquidado, renovado, portado, já acabou mais de 2 anos, mais de 3 anos. Você, advogado que acabou de aprender a multiplicar ações, que tem o SCOM aí inativo, que está analisando ele aqui comigo agora, você descobre uma irregularidade aplicando o cálculo. E aí você fala, mas será que eu posso? Anota isso daí agora, ó. Súmula número 286 do STJ. Ela fala que a renegociação do contrato bancário ou a confissão da dívida não impede a possibilidade de discussão sobre eventuais ilegalidade dos contratos anteriores. Eu tenho certeza que você já deve ter essa dúvida assim. Nossa, mas o cliente assinou uma confissão de dívida. O cliente fez um acordo no banco e só depois que você aprendeu esse treinamento, só depois que você foi verificar, ele foi super lesado. Havia irregularidade no contrato e ele assinou o acordo. Aí você deve pensar, já era, não tenho mais o que fazer. Súmula 286. Então, a súmula 286 do STJ, ela fala dessa questão de renegociação aí de contratos bancários, tá? Vou anotá-la aqui no cantinho. Súmula 286 do STJ. Então, ficou claro para vocês? Conheciam essa súmula? Então, ó, essa súmula, ela traz a possibilidade de você trabalhar contratos liquidados, portados e refinanciados, certo? Então, seguindo aqui o nosso fluxo, no SCOM inativo, ele mostra também todo o relatório, mas não é somente os contratos portados, excluídos, na questão de liquidados, né, anulados. Às vezes acontece a anulação, assim, uma exclusão no mesmo dia da averbação, porque às vezes o banco erra naquela averbação e já pede a exclusão, a desaverbação. Então, vocês vão ver tudo isso no meio de um SCOM inativo, tá? Mas também mostra os empréstimos ativos, ó. O SCOM inativo também mostra todos os empréstimos vigentes, tá bom? Aí no empréstimo vigente vai ter o número do contrato, quem é o banco, a data que averbou, a data da primeira parcela,
a data que aquele empréstimo foi excluído, que é no caso dos excluídos aqui em cima. Outra dica importante para essa noite: a data da averbação é diferente da data da assinatura do contrato, que é diferente da data do envio do TED, DOC, ordem de pagamento na conta do seu cliente, que é diferente da data da primeira parcela. Então, muito cuidado, tá? A regra quando você vai encontrar a taxa média do mercado é da data da assinatura do contrato. Então, o banco tem que cumprir a regra da taxa média na data da assinatura do contrato. Geralmente, como é online, assina no mesmo dia e averba. Mas há contratos antes dessa tecnologia avançar um pouco mais, que assinava o contrato físico, demorava uns 2, 3 dias para averbar. Então, há aí essa diferença. Por isso que o entendimento é a taxa média, a data da contratação, a época da contratação, tá? Por que a data da primeira parcela não é igual? Porque a própria instrução normativa 28 do INSS, essas medidas provisórias que teve durante a pandemia, elas deram até mais de 120 dias para a primeira parcela. Então, há clientes aí que contrataram empréstimo consignável em dezembro de 2021 e até hoje não começou a pagar o empréstimo. E por que eu tô falando isso para você? Porque acontece muita falha na hora de você pedir o extrato bancário para o seu cliente para comprovar que aquele suposto dinheiro não caiu na conta. Às vezes você fala assim, traz para mim o extrato bancário do mês X para eu ver se o dinheiro caiu na conta. Aí o cliente leva aquele extrato que você pediu, mas não era aquela data o envio do TED, aquela data era a data da primeira parcela. Para você não se confundir aí no meio dessas datas. São diferentes e você precisa entender a diferença de cada uma delas, tá? Tem também aqui o cartão de crédito RMC. Aqui mostra cartão feito em 2008, 2009. Aí esse encerrou em 2009 e em 2015 apareceu outro cartão aqui com outro banco. Então, também o cartão RMC aparece aqui. Uma outra questão importante aqui do RMC é que mostra como excluído. Quando ele é renovado, mostra que ele é excluído. Por que tem essa exclusão, mesmo o cartão de crédito RMC estar descontando no contra-cheque do cliente? Mesmo estar descontando lá no SCOM? Isso daqui é uma forma de burlar o sistema, uma vez que o RMC ele não tem parcelas fixas. E como todo janeiro aumenta a margem, por quê? Porque o salário tende a aumentar todo janeiro. Então, todo janeiro, esse janeiro a margem aumentou para R$ 60,60 para quem recebe um salário mínimo. Então, o INSS, na verdade, os bancos, né, eles cadastram anualmente esse cartão e ele vai renovando anualmente, atualizando de acordo com o salário vigente da época. Por isso que vocês vão ver o RMC lá como averbado na data X, mas o cliente não contratou o RMC na data X. Aí você vai distribuir uma ação. Quando você distribuir uma ação, o contrato juntado vai ser lá da data Y, porque aquilo é automático e vocês precisam aprender a técnica para vocês derrubarem esse tipo de conduta. Por enquanto aqui eu estou mostrando para você que há esse tipo de situação, tá? Então, o RMC, diferente dos empréstimos consignáveis, que tem aqui a questão de parcela, o RMC não tem aqui o descritivo das parcelas, tá?